Olá, que Deus possa estar abençoando você, onde quer que você se encontre, que Deus possa fazer com que essa mensagem toque fundo no teu coração. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui falando com nossos irmãos. Que a tua presença seja constante na vida de cada um. Queremos te convidar, Pai de amor, que venha estar conosco, como nosso convidado especial. Que a sua presença, que a tua presença possa ser presente realmente na vida de cada um. Usa-me, Senhor, para que as palavras que saiam da minha boca não sejam ditas por mim mesma, mas que tu fales em meu lugar. Em nome de Jesus. Amém. O tema que eu escolhi para falar para vocês hoje é um tema bem contraditório, que seria a bênção do não. Quando nós pensamos em um não, a gente nunca pensa em como uma bênção, não é mesmo? Que cada um de vocês, com certeza, tem respostas de orações. Mas quantos de vocês tiveram um sim, uma resposta positiva como as suas orações atendidas? E quantos de vocês estamos agradecidos pelos nãos que nós, porventura, recebemos de nossas respostas às nossas orações? O que mais te agrada ao ouvir? O não ou o sim? Quando um filho ouve um não dos seus pais, qual que é a reação dessa criança, desse filho? Que pode não ser mais uma criança. Quando os pais ouvem um não do filho, como reagem? Como você reage quando o teu filho diz não? É agradável? Sabe, o ser humano, nós, desde o princípio, a gente busca ultrapassar os limites de um não. Lá no Jardim do Éden, Deus havia dito: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E o que aconteceu? Eva foi lá, ouviu as mentiras, o engano que a serpente tinha dito, comeu e deu para o seu marido. Mas aquilo que ela deu era o fruto proibido, o fruto que Deus tinha dito para não comer. Não que o fruto fosse ruim. O não, a palavra que era ali, a proibição, era para ver até onde iria a obediência deles. E nós, como seres humanos, desde aquela época como hoje, a gente tenta sempre ultrapassar esse não. E o que aconteceu depois? Já sabemos, né? Estamos aqui por isso. Mas eu gostaria de ilustrar uma coisa para vocês. Um dia, uma mãe, talvez vocês já até conheçam essa história, vamos dizer. Um dia, uma mãe resolveu tirar todos os nãos e regras da casa. Isso aconteceu antes da pandemia que a gente está vivendo nesse momento. E ela avisou que naquele dia, ninguém mais precisaria seguir as regras da casa. Não precisavam guardar os brinquedos quando eles brincassem, não precisavam lavar a louça, não precisavam comer comida saudável, não precisavam fazer as tarefas, não precisavam tomar banho. Cada um poderia fazer o que quisesse. Poderia dormir tarde, podia acordar a hora que quisessem. No início, a ideia pareceu super legal. As crianças eram todas entusiastas, né? Todas entusiasmadas, que iam fazer o que quisessem, que não teriam regras nenhuma, mas foram para a escola. Quando eles voltaram da escola, cada um tinha um bilhete da professora, reclamando que eles não tinham feito a tarefa. Eles chegaram na casa deles: mãe, cadê o almoço? A mãe disse: não tem almoço, vocês comem o que vocês quiserem. Vocês podem comer doce, querem comer chocolate, pode comer o que vocês quiserem. Eu
decido o que eu vou comer lá no shopping. Eu vou lá passear no shopping e eu vou decidir o que eu vou comer. A sala, o sofá, estavam tão cheios de brinquedos que não dava nem para sentar. A pia estava cheia, estava uma pilha entupida de louça, uma pilha de louças. A mãe continuou. No segundo dia, ela continuou falando: vocês não precisam fazer nada. Essa casa, a partir de hoje, é uma casa sem regras. 2 dias se passaram. Ao retornarem da escola, que é impressionante, já que eles tinham tido essa consciência de ir para a escola, as crianças decidiram que estava encerrado o desafio de não regras. E elas quiseram que tudo voltasse ao normal. Elas preferiam ter rotinas, ter as regras como antes. E o que elas fizeram? A partir daquele momento, elas se organizaram para lavar as louças e guardar os brinquedos assim que elas terminassem de brincar. Então, assim, cada um teria a sua participação, porque a casa não era só da mãe, a casa era de todos eles. E eles passaram a olhar as regras e as rotinas como sendo uma bênção na vida deles. Então, aqui nós vemos um exemplo que não pode ser uma bênção. Vamos ler o que diz em Mateus 5:37. Vamos abrir nossa Bíblia? Mateus 5:37. Você já encontrou? Vamos lá ler o que diz nossa Bíblia? Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Forte, né? É difícil a gente falar sempre sim, sim ou não, não. Mas eu queria te perguntar, não precisa responder, mas responda para si mesma. Qual é o significado deste verso para você? Olha só, vou ler novamente. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Você tem mais facilidade de dizer sim ou de dizer não? Qual que seria uma boa interpretação para esse texto? Sabe? Desculpe. Eu tenho uma grande dificuldade em dizer não. E muitas vezes acontece que eu acabo me sobrecarregando porque eu não consigo dizer não às pessoas. Eu gosto de ajudar, eu gosto de ser útil para as pessoas, de me sentir útil. Mas quando eu estava preparando essa meditação, eu comecei a pensar: eu também preciso de regras. Eu também preciso de nãos na minha vida. Eu preciso aprender a dizer não quando é demais. Você tem facilidade para dizer não? Você já disse sim quando queria dizer não? Sabe, muitas pessoas têm dificuldade para dizer não. E como eu disse antes, e eu me coloco em primeiro lugar, muitas pessoas estão sobrecarregadas porque elas têm ou podem ter a necessidade de agradar o outro. E muitas vezes, a gente agradando o outro, a gente acaba desagradando a nós mesmos, sofrendo, inclusive consequências físicas. Excesso de atividades, excesso de compromissos te pode causar estresse e outras coisas. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês hoje é: por que a Bíblia recomenda que digamos apenas sim ou não? Por que você acha? Se nós não formos sinceros, verdadeiros, para dizer sim quando acreditamos que sim é não, e quando não, estaremos mentindo para nós mesmos.
seja, se nós dissermos sim quando acreditamos que seja sim, é sim, ok. Mas se a gente dizer sim quando a gente acredita que deveria ser um não, o que acontece? Nós estamos mentindo para nós mesmos. E mentir não agrada a Deus. E nós estamos abrindo as portas para o autoabuso. Por isso, Deus fala que tudo o que passar disso é de procedência maligna. É uma nova abordagem, vamos dizer, é uma maneira diferente de pensar. Porque muitas vezes você pensa só em agradar, você pensa só em fazer o bem para as pessoas. Existem pais que têm dificuldade de dizer não aos filhos. E alguns acabam sacrificando tudo, a sua vida, para dar aos filhos. Aquilo que eles não receberam, sabe? O que a maioria dos pais não sabem é que exatamente aquelas fases difíceis, aquelas dificuldades que vocês porventura passaram como pais, que eu passei, talvez você tenha passado, é aquilo que nos fez ser o que somos hoje. É aquilo que nos fez crescer. E isso, aquelas coisas, aquelas faltas, vamos dizer assim, seriam aquilo que nos motivou a lutar e a conseguir superar certas coisas e a ser as pessoas que nós nos tornamos hoje. Sabem, a melhor receita para termos filhos ingratos e egocêntricos, sem propósitos na vida, é dizer: eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Mas será que aquilo que você passou foi tão ruim assim? Será que não foi aquilo que te fez crescer? Quando nós falamos isso, não quero que o meu filho passe pelo que eu passei, nós estamos literalmente roubando a oportunidade do nosso filho ser bem-sucedido. Nós estamos roubando a oportunidade e a alegria dele conquistar as suas coisas, de desenvolver a sua autoconfiança e a capacidade de ser úteis e felizes. O amor, ele tem três pilares. Primeiro, o afeto. O afeto, ele inclui muita coisa, sabe? Toque, elogios, palavras de incentivo, tipo, como eu acredito em você, que bom que você existe. Isso faz parte do afeto, isso faz parte da construção dos nossos filhos, do crescimento que eles podem ter. Então, primeiro, afeto. Segundo, segurança. O que envolve a segurança? Proteção física, proteção de casa e proteção de alimentação. Então, afeto. Estamos construindo a segurança emocional, psicológica dos nossos filhos. Então, com o afeto, a gente incentiva eles a serem melhores pessoas. E segurança física, alimentar, proteção de casa. E o terceiro pilar seria limites, saber dizer não. Saber dizer não, olha que importante, que interessante, é uma prova de amor. Então, muitos pais que pensam que falando sim a tudo dos seus filhos, não estão amando. Pelo contrário, estão destruindo a vida dos seus filhos. Então, a gente não pode esquecer dos três pilares que nós temos do amor, que seria o afeto, a segurança e os limites. Pelo que nós podemos perceber, as escrituras de Deus têm uma facilidade grande de usar nãos. E vários relatos nos mostram alguns nãos, alguns pedidos. Por exemplo, até o apóstolo Paulo, ele conta que orou a Deus pedindo que retirasse algo da vida dele que ele chama de espinho na carne. E a resposta de Deus qual que foi? Não. E ele explicou: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Observe que vemos nos 10 mandamentos, por exemplo: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não furtarás e assim por diante. Para alguns pode parecer
que a Bíblia é apenas uma coleção de proibições e de nãos. Mas eu convido você a imaginar uma sociedade sem esses nãos, sem a lei moral de Deus. Como que seria? Sabe, se não fosse necessário obedecer às leis de Deus, sabe aquele carro que você lutou tanto para conseguir? Alguém poderia olhar para ele e dizer: eu gostei, eu quero ele para mim. Pegar seu carro e ir embora. E você ficaria como? Sem o seu carro. Você, imagine-se, está sentado ao lado de sua esposa ou do seu marido, numa praça, em algum lugar, passa uma outra pessoa, um cavalheiro ou uma mulher, olha e diz: eu gostei, eu quero para mim. Carrega o seu esposo, carrega a sua esposa e vai embora. Como você ficaria assim diante de essa e outras situações se nós não tivéssemos os nãos, os limites? Com qual tranquilidade nós estaríamos desfrutando os nãos se tudo fosse permitido? Percebe quanto Deus nos amou ao ponto de dizer claros e sonoros nãos? Ele fez isso por quê? Pela nossa segurança, pelo nosso bem-estar. Os mandamentos de Deus são inquestionáveis. Eles são um reflexo do próprio caráter de Deus. Olha que lindo, os 10 mandamentos são reflexos do caráter de Deus. E nós, vocês acham que nós temos direito de questionar isso? Não. Os 10 mandamentos, eles são muito importantes que eles sejam obedecidos, mas pela justa motivação. É muito importante que a gente tenha a motivação correta. Vamos ver o que diz João 14:15. Vamos lá. Evangelho de João. João está logo depois de Lucas. 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, qual que é a justa motivação para a gente guardar as leis de Deus, os mandamentos de Deus? O amor. E aí a gente vê aqueles 3 pilares que a gente viu antes: afeto, segurança e limites. E os limites Deus coloca com os nãos. Então, quando você obedece às leis de Deus, eu te pergunto, você faz por quais motivos? Por amor? Por medo? Por comodidade? Porque você sempre fez assim, você muitas vezes já até esqueceu o porquê? Mas eu te digo, se a sua motivação for eu obedeço a Deus para ir aos céus, está bem errado. Sabe por quê? Porque isso levaria à meritocracia. É como se você falasse: ó Senhor, já fiz tudo certo até agora, tem que me levar para o céu. Motivo errado para a obediência. Agora, se você obedece às leis por amor e por gratidão pelo que Ele já fez em sua vida, aí sim é aceito por Deus como um suave cheiro, um suave perfume. Ao obedecer, nós estaremos seguindo o exemplo dele, vendo a nossa vida ser transformada. E nós, pouco a pouco, vamos nos transformando e nos tornando mais parecidos com cidadãos celestiais. Afinal, eu desejo isso por toda a eternidade. E entenderemos e seremos gratos e abençoados pelos nãos que recebemos do Senhor e que contribuíram para vivermos para sempre com Ele. O desafio é que a nossa expressão seja semelhante à de Davi em Salmo 119:97, que diz assim:
Ó, quanto amo a sua lei. Ela é a minha meditação o dia inteiro. Que seja assim na tua vida e na minha também. Amém? Então, que Deus possa realmente nos ajudar a aceitarmos os nãos como bênção. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque essa mensagem nos fez entender um pouquinho o teu amor por nós. E que os limites que o Senhor nos impõe, que eles são para a nossa alegria, para a nossa felicidade, para a nossa própria segurança. Ensina-nos a aceitar, Senhor. Ensina-nos a dizer não. Ensina-nos a preparar-nos para ir ao céu. Eu quero ir ao céu, eu quero estar contigo, Senhor. Abençoe cada um aqui presente, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém e amém.